abençoados de Deus, mais uma vez estamos aqui para trazer uma série de estudos na nossa série Desvendando a Graça. Hoje nós vamos falar sobre pecado. Pecado na sua origem, segundo as religiões, tudo que originou o pecado. Eu declaro você estando conosco aqui nessa série. Você terá os seus olhos iluminados. Você vai aprender um pouco mais e se livrar dessa carga pesada que muitas vezes as religiões colocam sobre a sua vida. Fique ligado conosco. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre o pecado segundo as perspectivas das algumas religiões. Segundo elas pensam, segundo elas agem e acreditam que funciona assim. Porque o pecado é comumente usado em todas as religiões. É algo que atrai muitas pessoas para o mal, porque elas se sentem culpadas. O pecado é a forma que a religião impute nas pessoas de que a sua mente ainda está aprisionada dos seus erros. E a maioria das religiões, ela ataca exatamente ali, na origem, aonde Adão e Eva erraram, e algumas acham que isso se perpetuou por toda a vida. Algumas acham que o pecado ele não vem desde o seu ventre. No decorrer da vida, o pecado é adquirido. Então nós precisamos entender, até que João, 1 João 3, versículo 4, ele diz que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, pecado é a transgressão da lei. Então as pessoas começam a analisar friamente isso e começam a viver assim: o pecado é uma transgressão da lei. Nós vamos aprender o que é a lei, o que é a transgressão da lei, no decorrer desse programa. Fique conosco. Hoje, essa primeira parte vai ser a perspectiva das religiões em relação ao pecado. A primeira, a religião judaica. A religião judaica, ela acredita que o pecado é a transgressão da lei divina, dada a Moisés. Quando você transgride alguma lei, no total são 613 mandamentos. Quando as pessoas transgridem essa lei, alguma dessas leis, é considerada pecado, é um transgressor. Porque a palavra pecado significa, no hebraico, errar o alvo. E é lá com Moisés, os judeus, eles acham que quando você peca, você erra o alvo. Sai daquela direção que Deus direcionou ao povo de Israel. Eles se apegam muito a isso. Como no Salmo 37, versículo 27. Ele diz que o homem, ele nasce perfeito e vai adquirir esse pecado como Adão. Foi perfeito, nasceu perfeito e, ao conviver no paraíso, adquiriu o pecado. E depois da transgressão veio os mandamentos de Moisés. E com esses mandamentos, segundo os judeus, eles acham que o povo não pode transgredir, porque Deus vai pesar a mão sobre eles. Então, segundo o povo judeu, pecado é transgredir a lei de Moisés. Você não pode transgredir a lei de Moisés, segundo a visão judaica. E segundo o catolicismo? O catolicismo, segundo Santo Agostinho, a palavra pecado pode ser em ato ou desejo contrário à lei eterna. Então, Santo Agostinho ele classifica o pecado de 3 formas, onde a Igreja Católica absorve isso e acredita nisso, crê nisso e pratica isso. Segundo as suas confissões, ela acha que tem tipos de pecado diferentes. Ao contrário dos judeus, ele castiga o pecado como uma transgressão da lei. Qualquer transgressão da lei é pecado. O catolicismo, ele divide isso em algumas partes. Ele divide isso em um pecado original. A Igreja Católica acredita
esse pecado original veio, já está conosco por causa de Adão e Eva. Há o pecado original. Então todo mundo já nasce em pecado. A Igreja Católica crê que todo mundo já tem esse pecado original na sua carne. Como diz assim, já vem de fábrica, né? E que esse pecado foi transmitido a todos os homens, sem eles escolherem, sem ter culpa, não fizeram nada para isso. Esse pecado já está colocado nas pessoas. Essa é a primeira parte que eles acham que o pecado original é isso. Esse pecado já foi embutido na pessoa e para ser perdoado, realmente precisa fazer o sacramento do batismo. Eles acreditam que para você se livrar, por isso que eles batizam criança. Para você se livrar desse pecado original, é necessário batizar, deixar de ser um pagão. Por isso que eles fazem o batismo de criança. Aí você, dali, você se livrou de um tipo de pecado, que é o pecado original. Que pelo sacramento do batismo, esse pecado já foi tirado da sua natureza humana, segundo a Igreja Católica. Isso vai livrar a pessoa de sofrimento, de ignorância e do poder da morte, segundo eles. E a outra característica é o pecado mortal. O que é o pecado mortal para ele? É tudo aquilo que a pessoa comete com intenção, sem arrependimento. Vamos dizer, matou alguém, não matei porque quis matar, não me arrependo de ter matado. Usei droga, uso mesmo, não me arrependo. Eles acham que aquele pecado que a pessoa não se arrepende é chamado de pecado mortal. Esse não tem perdão. A pessoa ao morrer vai direto para o inferno. Como eu falei, tem 3 estágios para a Igreja Católica. Esse segundo estágio, que é o pecado mortal, que não tem perdão. A pessoa não tem a segunda chance de arrepender, não tem como mudar isso, vai direto para o inferno. Porque tinha consciência do que estava fazendo, segundo a Igreja Católica, segundo os mandamentos da Igreja Católica. E o terceiro ponto? O terceiro ponto, eles acham, é o pecado venial, que difere essencialmente do pecado mortal. Por quê? Ele fala que o pecado venial é aquele pecado que você comete sem querer. Cometi um deslize, cometi uma mentira, xinguei um palavrão. São pecados que não são graves, vamos dizer assim. Eles dividem isso entre pecados graves, que não tem perdão, e os pecados mais leves, que podem ser perdoados. Para isso existe algo chamado... a pessoa vai para um lugar que as pessoas vão ser purificadas, vão ser tratadas. Eles chamam isso de purgatório. É um lugar onde as pessoas cometeram pecados leves que não vão para o inferno nem vão para o céu diretamente. Elas simplesmente passam por ali para serem purificadas desses pequenos erros, desses pequenos deslizes. Aí dali elas vão ser encaminhadas para o céu. Elas não vão para o inferno, mas também não vão diretamente para o céu. É por isso que eles chamam de purgatório. É onde esse pecado ele não quebra aliança com Deus. Ele diz que enfraquece o amor, enfraquece a caridade. É por isso que eles chamam de purgatório. É um lugar onde você vai purgar, você vai ser tratado para aí poder chegar no céu purificado. E tem a perspectiva também da igreja protestante. Contrário da igreja católica, a igreja evangélica ela acha que a pessoa, ao cometer pecado e não ter se arrependido, não ter aceitado Jesus, ela não tem purgatório, ela vai diretamente para o inferno. Porque ela viveu uma vida de pecado e ela não tem perdão, segundo até o próprio Tiago 1,14, que diz assim, vamos lá dar uma olhadinha, vamos ler? Tiago 1, versículo 14. Ele diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz.
Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, a igreja protestante se baseia muito nisso, como em Lucas 12:10, Tiago diz assim: o pecado está dentro da gente. As pessoas se deixam levar. E ao ser seduzida, vai ao erro. E do erro vai direto para a morte. Muitas vezes não entendendo o perdão de Deus. Ela diz, mas se a pessoa se arrepender, segundo a concepção evangélica, se essa pessoa se arrepender, aceitar a Jesus, receber o perdão de Jesus, ela é totalmente livre. Vai direto para o céu. Não tem purgatório, não tem meio termo. Ela não fica presa como a igreja católica fica, naquela... Não é salvo, mas não está perdido. Na igreja católica, ou você está salvo, ou você está perdido. Segundo essa concepção de pecado. Segundo o conceito de pecado. E essas três concepções diz. No Espiritismo também. Eles acham que a pessoa tem que pagar um preço. E lá o pecado, no Espiritismo, esse erro chamado pecado, não é chamado diretamente de pecado. Mas é a ausência de caridade. Quando a pessoa deixa de fazer caridade, deixa de fazer o bem, pode impedir a alma dela de receber luz. Eles não acreditam em céu, eles acreditam em reencarnação, de um novo tratamento. Então o perdão, ela deixa de ser evitada. As pessoas vão ter que ir reencarnando novamente para serem perdoadas, para serem purificadas. Então, pode ver que cada religião tem um pensamento diferente do que é o perdão de Deus, o que é pecado, o que é transgressão. E nos próximos estudos, nós vamos ver também, na graça de Deus, o que é o perdão, onde começou o pecado, por que o pecado deixou de ser. Fique ligado com a gente, fique atento a tudo isso. Nós vamos colocar versículos bíblicos para provar tudo aquilo que nós estamos falando. Eu tenho certeza que vai esclarecer muita coisa na sua mente. Vai tirar muitas dúvidas em relação ao pecado. De repente você carrega até hoje um peso no coração, porque a religião colocou isso. Então fique ligado nos nossos próximos estudos e receba a palavra da graça de Deus na sua vida. Até a próxima, permitindo Deus.